Daniel capítulo 3, dos versículos 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou as sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, novamente aquilo que nós acabamos de ler, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram em pé diante dela. Versículo 4. Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Versículo 5. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, ou seja, o barulho era grande, gente, o barulho era grande, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Amém? Bom, esse é o nosso texto. Nós vamos caminhar um pouco pelo livro de Daniel, mas você conhece a história? Essa história é uma história muito conhecida, tem canções, sobre essa história. Você sabe que a consequência de 3 homens, Mesaque, Sadraque e Abednego, de não ter se dobrado a essa estátua que foi levantada, eles foram lançados numa fornalha em chamas, diz o texto. Amém, gente? Quantos conhecem essa história? Eu vou te contextualizar daqui a pouco, mas quando eu lia esse texto, eu orava ao Senhor, eu pedia uma palavra, uma mensagem. Vocês sabem o que aconteceu? Eles foram lançados na fornalha e eles não foram queimados por ela, amém? Não foram queimados, eles não se queimaram, porque a fornalha encontrou alguém que queimava mais do que ela, amém? Porque quando você pega um fogo, coloca no fogo, o que acontece? Não é isso? Você pega uma brasa e coloca junto de outras brasas, ela vai? Você não tem como destruir o fogo com fogo. Então, Mesaque, Sadraque e Abednego não foram queimados porque eles queimavam mais que a fornalha. E eu creio no meu coração, e essa tem sido a minha oração nos últimos meses, para que o Senhor nos incendeie, para que o Senhor levante uma igreja em chamas, amém, gente? E existe algo que nós temos lutado aqui na nossa igreja, e quem está chegando agora, quem já está com a gente há um tempo, percebe isso, que existe algo que a gente luta, que é para a gente não se tornar uma igreja morna, ok? Então, os nossos cultos, a maneira como a gente celebra o Senhor, independente de quantidade de pessoas ou não, de estar frio, de estar calor, de ser dia de semana, de ser fim de semana, não. Independente do dia, do momento, quando nós estamos na presença de Deus, nós temos um compromisso de nós sermos intensos em tudo aquilo que a gente faz, Então você vai ver alguém te recebendo de forma intensa, você vai ver pessoas adorando de forma intensa, você vai ver alguém pregando de forma intensa. Nós temos essa preocupação de não nos tornarmos uma igreja morna. Sabe por quê? Porque a história diz que todo país, todo reino, toda população em que aquele reino, aquele país majoritariamente foi cristão, acima de 50%, aquela nação se tornou uma nação morna. É histórico isso. Se você pegar França, Inglaterra, Estados Unidos, muitos países já foi um palco de avivamento, Alemanha, muitos lugares onde o povo cristão era muito forte. Você vai ver que anos depois se tornou, você pode ir em igrejas que hoje virou um museu, ok? Já não há mais uma chama acesa. E não sei se você sabe, mas nós somos, os evangélicos, somos 30% hoje, 32% da população hoje. E já há uma estatística que em menos de 10 anos nós já seremos 50% da população. Então não é à toa, gente, que nós somos assediados, digamos assim, no momento de política. Porque nós representamos hoje 30% da população, e daqui 10 anos seremos mais de 50%. Só que isso, ao mesmo tempo que é bom, me preocupa um pouco,
Porque historicamente isso não fez bem a nação nenhuma. Porque algo que era difícil de se ver, por exemplo, eu que me converti há 12, 13 anos atrás, quando eu me converti, eu era um dos poucos na escola. Quem aqui pegou essa época? De que você era a minoria dentro da escola. Que o crente, quem já recebeu bullying por ser crente? Eu, tudo bem, quando eu me converti eu não cooperava, né? Eu me vestia de um jeito, quando eu me converti eu comecei de sapato social para a escola. Aí, meus amigos já... né? E aí meus amigos já não era a flor que se cheirava. Então eu também não cooperei. Mas eu me lembro que quando eu me converti, não tinha maioria. Era difícil encontrar, né? Eu não é. Quem pegou essa época? Só que olha como as coisas mudaram de 10 anos para cá. Vocês conseguiram perceber? Não, hoje você tropeçar e esbarrar em alguém, o cara vai falar: Pai do Senhor, me perdoa. É crente. Hoje está cada vez mais normal, né? Hoje está cada vez mais na moda. Onde você vai, você encontra um cristão. Só que a minha preocupação é que nós precisamos fazer algo com relação a isso agora. Agora. Nós precisamos ter um coração incendiado, porque, como eu disse para vocês, estatisticamente, toda a população que passou de 50% para mais, depois de alguns anos, aquela população esfriou, se tornou morna. Praticamente não tem nenhum tipo de relevância. Amém, gente? Então, nesse texto, através dessa história, o Senhor colocou esse tema no meu coração. Um coração em chamas. E nós queremos lutar contra a mornidão. Eu quero lutar, sabe? Eu quero que a gente ore, eu quero que a gente viva uma vida intencional nessa vida, sabe? Que nós temos com Deus, que é pouco, que a gente não sabe se vai estar vivo amanhã ou não. Mas eu quero, através desse texto que nós lemos, eu aprendi algumas lições de como nós podemos manter o nosso coração em chamas. Através de algumas decisões, tanto de Daniel quanto desses três, que nós vamos aprender um pouco aqui, eu aprendo algumas coisas que são essenciais para que um povo se mantenha aceso. Amém? Então hoje, talvez a brasa do seu coração está só um pouquinho, sabe? Só um pouquinho. Tá ali, na verdade está só na fumaça, sabe? Quando termina a brasa, quem já viu já no churrasco, que fica aquele vermelhinho. Aí quando termina o vermelhinho fica só a fumacinha, você ainda consegue sentir o cheiro. Mas se você botar uma brasa do lado dela, irmão, volta a queimar, sim ou não? Então essa é a minha oração para você hoje. Hoje nós vamos aprender algumas lições muito práticas através desse texto, que são necessárias na nossa vida para que a gente mantenha o coração em chamas. Quem está aqui comigo? Amém? Então hoje eu vou ser muito direto, já vou entrar na aplicação com vocês. Daniel capítulo 1, se você tiver com a Bíblia aberta ou com o celular ligado, Daniel capítulo 1, versículo 8, eu quero ler com vocês esse texto antes de entrar na primeira aplicação. Olha o que diz o texto. Daniel resolveu não se contaminar. Resolveu. Grave isso. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Bom, pastor, como primeiramente eu posso manter meu coração em chamas? Primeiro, a santidade te coloca em chamas. Grave isso no seu coração. Vou falar até 3, você repete comigo. Está aqui já? Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Santidade te coloca em chamas. Vocês sabem que nesse texto, o povo de Israel tinha acabado de ser levado cativo para a Babilônia, onde eles passaram 70 anos lá. Mas a Babilônia era um tipo de nação diferente. Eles não simplesmente oprimiam os povos, eles escolhiam as pessoas que tinham mais capacidade e eram espertos, né? Traziam para si as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais fortes, e traziam para servir no seu próprio reino. E Daniel era alguém assim. Então quando eles chegam, diz o texto que eles foram levados para a Babilônia, e a Babilônia é um lugar de extrema idolatria e paganismo. O texto que nós lemos, vocês já sabem, eles levantaram uma estátua. A Bíblia diz em Apocalipse que o reinado do anticristo vai ser como a grande Babilônia. Você tem uma noção do quanto a Babilônia, na sua época, foi o maior império de sua época. Era um império extremamente pagão, que adorava muitos deuses,
Então eles pegam Daniel, os seus 3 amigos, Mesaque, Sadraque e Abednego, e levam para esse lugar, e eles oferecem a comida. Só que pensa comigo, não foi qualquer tipo de comida, foi a comida do próprio rei. Gente, o rei não come qualquer coisa, amém? Quantos aqui gostam, quando você é por exemplo, essa semana eu fiz esse aniversário de casamento, e aí eu falei, amor, vamos comer, né? Era segunda-feira, chuvoso, meu Deus do céu. Aí eu comecei a procurar restaurante, não achava. A única que eu achei foi uma churrascaria. Falei, vamos para a churrascaria. Aí quando nós chegamos lá, a gente viu aquele monte de comida. Aí eu falei, hoje é um dia especial, ok? 7 anos de casamento. Eu falei, amor, você vai comer tudo que você quiser. Eu falei, pega tudo, porque hoje você vai comer do melhor, né? Se for para vir aqui para comer ovo, né? Ovo a gente come em casa durante o mês. Mas não, se for para gastar dinheiro, que gasta com um negócio, né, que bom, que você não costuma comer. Comemos bastante. Quando Daniel é levado e os amigos dele, o texto diz que eles ofereceram as finas iguarias do rei. Irmão, o rei não comia qualquer coisa, amém? A comida que foi oferecida a eles foi a melhor comida da época. Só que ele entendeu que aquela comida poderia contaminar ele, talvez por ser uma comida consagrada a ídolos, por eles estarem numa terra totalmente idólatra e pagã. Eles decidem não se contaminar. O texto que nós lemos, Daniel capítulo 1 versículo 8, diz que Daniel resolveu não se contaminar. Ele decidiu no seu coração não se contaminar, porque, irmão, eu creio no meu coração que não existe uma vida em chamas sem santidade, amém? Não tem como você viver uma vida íntegra com Deus sem santidade. Agora, o que é santidade? Porque criou-se talvez um problema, porque a palavra santo, quando a gente, principalmente aqui no nosso mundo ocidental, quando a gente fala, você tem que ser santo, a primeira coisa que a gente imagina é uma pessoa que não erra, é ou não é? Uma pessoa perfeita, sim ou não? Sim ou não? A palavra santo ou santidade no hebraico significa kadosh. Quem já ouviu falar essa palavra? Quem já viu a banda Kadosh? Já revelou sua idade, hein? Porque essa banda Kadosh aí, os mais novos. O conceito bíblico de santidade não está ligada à perfeição. A palavra kadosh, a palavra santo, significa separado. Então, no contexto judaico, quando eles escolhiam, por exemplo, uma caneca, e eles diziam assim, essa caneca está sendo santificada ao Senhor, ela está sendo separada ao Senhor, ela vai ser de uso exclusivo para... Não quer dizer que aquela caneca é a melhor caneca de todas, que não tem nenhum problema, nenhum defeito, não. Simplesmente quer dizer que aquela caneca é separada, ela tem um uso específico. E quando nós falamos de santidade, nós falamos de um povo que foi separado para uso exclusivo de Deus. O que é a santidade? É o texto que nós lemos. Daniel decidiu não se contaminar. Por quê? Porque Daniel sabia quem ele era, e ele sabia que ele foi separado ao Senhor, e que se ele se contaminasse, ele deixaria de ser santo, porque santidade não é não errar, santidade é você entender que você foi feito para um único uso exclusivo, o Senhor. Então, eu queria primeiramente trazer esse conceito de santidade, só que existe uma mentira que Satanás coloca no nosso coração sobre santidade. Quer saber que mentira é essa? Vamos ler no versículo 10, capítulo 1, versículo 10, olha o que diz o texto, sobre a grande mentira de Satanás sobre santidade. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel, olha a resposta dele: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber, e se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Olha o que ele está falando. Ele falou assim, olha, ok, você aceitou não comer, mas se o meu rei, se o rei da Babilônia olhar para vocês e ver vocês mais abatidos, porque vocês não estão comendo, né? A minha cabeça está em risco.
E sabe qual é a grande mentira de Satanás sobre santidade? É que a santidade vai te fazer perder o melhor dessa vida. Essa é a grande mentira de Satanás. Porque quando nós decidimos viver exclusivamente para Deus, Ele vai dizer assim para você: olha, se você fizer isso, você vai deixar de viver tanta coisa boa aí no mundo. A grande mentira de Satanás é dizer para nós assim: olha, se você decidir se consagrar, se santificar ao Senhor, se separar ao Senhor, você vai perder o melhor desta vida. Ele está dizendo assim: olha, essa comida é muito melhor do que essa que você vai comer. Se você deixar de comer essa comida, você vai perder. Cara, você não está entendendo. Você vai perder a melhor comida do reino. Olha o que ele está falando. Se você decidir não comer, você está perdendo a melhor comida que a gente tem aqui. Essa é a grande mentira do inimigo. Ele quer colocar para você que se você deixar aquilo que você precisa deixar, você está deixando de viver a vida, a melhor parte da vida. Só que essa é uma grande mentira. Sabe por quê? Porque sempre aquilo que Deus tem para nós é muito melhor do que aquilo que o diabo tem a oferecer para nós. Daniel decide não se contaminar. E sabe, o diabo, gente, ele só muda a forma, mas a mentira é sempre a mesma. Ele falou a mesma coisa para Eva. Ele chega para Eva: nossa, mas Deus falou que você não podia comer nada. Não foi isso que Deus falou. Deus falou assim: olha, você pode comer de tudo, menos dessa. Deus não falou que ela não podia comer nada. Olha como a serpente foi sagaz. Falou: Eva, olha quanta coisa tem aqui. Você vai deixar de experimentar tudo isso por causa de... Você vai deixar de viver o melhor dessa vida por causa de uma... Gente, o que Satanás quer colocar na nossa mente é que Deus é um estraga prazer. Sabe, tipo assim? Porque eu me lembro que antigamente, quando você falava que era crente, a pessoa automaticamente... não fuma, né? Quem lembra dessa? Não fuma. Você fala assim, quando alguém te oferece uma bebida, você fala: eu não bebo. Você fala: é crente? Quem já... Por quê? Porque as pessoas associou a vida cristã a você não fazer algo. Só que esse não fazer algo é que, ao olhar dessas pessoas: poxa, mas por que você não fuma, não bebe? Por que você não... não é normal como a gente. Poxa, por que você não quer ser feliz como nós? Porque o inimigo, irmão, ele nunca vai vir com um chifre e um tridente para cima de você, dizendo: olá, eu sou o capeta. Claro que não, gente. Ele sempre vai chegar de uma maneira, como que eu posso dizer? Sensual. Ele vai te sensualizar, atrativa, porque ele sabe a sua fraqueza. Amém? E é lá onde ele vai atacar. Ele vai chegar com a melhor comida. Irmão, quem aqui falar para mim que pecar é ruim, está mentindo. Para a nossa carne é a melhor coisa, só para o seu espírito te mata. O diabo, ele sempre vai te oferecer o melhor, e ele vai querer colocar na sua mente assim: não vale a pena, porque Deus é um estraga prazer. Deus está querendo falar para você: nossa, por que você está servindo esse Deus se você poderia viver tudo isso? Isso não é santidade, gente. Santidade é você entender a quem você pertence. Quem está aqui comigo? Amém. Santidade é entender a quem nós pertencemos. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Outra coisa, santidade não é alienação. Às vezes, o que é alienação? É a gente viver nesse mundo como se a gente não fosse desse mundo. Tipo assim, é o crente que não... Meu Deus do céu, gente. Vamos ler esse versículo aqui, daqui a pouco eu falo sobre isso. Versículo 17. Ora, a estes 4 jovens, está falando dos 4, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Sabe o que esse texto está dizendo? Que esses 4 jovens entendiam até mesmo da cultura da Babilônia. Quando o rei começava a perguntar, você acha que ele ia perguntar, sei lá, o rei da Babilônia ia chegar para Daniel e falar assim: quem foi o pai de Jacó? Não é pergunta de escola dominical, irmão. Quando os reis perguntavam, eram perguntas de conhecimento, de ciência, daquilo que estava acontecendo naquela cultura.
Por quê, gente? Porque ser santo não é ser alienado. Sabe uma coisa que eu falo? Estuda, irmão, em nome de Jesus. Estuda. Sabe o que Deus mais quer de nós? Deus quer que você seja um médico cheio de Deus, aonde você trabalha. Deus quer que você seja um professor que leve as verdades do Evangelho aonde você está. Daniel não foi um alienado. Deus quer nos equipar com ferramentas deste mundo para poder representar Ele. Já foi, gente, a época que fazer faculdade era pecado, né? E aí a gente joga, porque toda vez que a igreja se cala, gente, o diabo toma conta. Quem está fazendo faculdade ou estudando, vai nas universidades. Hoje mesmo fui votar na escola que eu estudei por mais de 10 anos, em Diadema. Quando eu entrei lá, já tem um banheiro unissex. Um banheiro unissex. Tem um banheiro feminino, o banheiro masculino e o banheiro unissex, que homem e mulher podem entrar. Nós negligenciamos, porque nos ensinaram que a gente deveria estar enfornado dentro da igreja, e nós não estamos fazendo a diferença onde nós estamos, e a gente entregou a educação para o diabo, irmão, e hoje a gente está penando, para voltar da maneira certa, para se encher, para estudar e chegar lá, porque, irmão, vai na faculdade hoje. Eu estava conversando com uma irmã nossa aqui da igreja, que está fazendo faculdade, entrou esse semestre, e ela começa a me contar dos professores, gente, extremamente doutrinadores, contra Deus, contra a Bíblia. Sabe por quê? Porque a gente não assumiu a nossa responsabilidade. Sabe o que Deus quer com a sua vida, gente? Talvez Deus te chamou para ser um governante, talvez Deus te chamou para ser um professor, um médico, eu não sei, mas Ele quer que você represente Ele, aonde você estiver, porque você é separado dEle, você é santo, irmão. Alguém que é santo, ele demonstra aquele a quem ele serve, onde quer que ele vá. As pessoas vão olhar para você e falar assim: esse é santo. Então cresçam, gente, estuda mesmo, só não deixa Jesus pelo estudo, amém? Mas façam a diferença onde vocês estiverem. Segundo, a segunda atitude que vai nos deixar em chamas é: não se dobrar aos ídolos te coloca em chamas. Vou repetir: não se dobrar aos ídolos te... 3, dos versículos 4 a 6, olha esse texto aqui. Nisto, nós lemos aqui: o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta e de todos esses instrumentos que está aqui, vocês, quando vocês ouvirem tudo isso, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha em... O texto diz que a estátua tinha 27 metros, gente, gigantesca, e ela foi colocada num lugar estratégico que você conseguiria ver em qualquer lugar do reino da Babilônia. 27 metros. Só que esse texto não menciona Daniel, muito provavelmente ele não estava nessa região nesse momento. E o rei sai um decreto dizendo assim: olha, quando vocês ouvirem tudo isso, vocês vão ter que se prostrar. Só que acontece algo. Quando aconteceu isso, aquele alarme, imagina, gente, todo mundo prostrado, só 3 em pé. Todo mundo se prostrou, só 3 não se dobrou. Foi alguém que decidiu não se dobrar. Foi alguém que não tinha medo de se queimar. Olha só, 3 jovens, o texto diz que eles eram jovens, e eu aprendo uma lição muito importante aqui, que muitas vezes nós não estamos em chamas, porque temos medo de nos queimar. Pastor, como assim? Sabe por que muitas vezes nós não estamos em chamas? Porque nós temos medo de nos queimar com essa geração. O tempo todo, nós somos tentados a nos dobrar à ideologia desse mundo. Sim ou não, gente? Estou falando alguma besteira aqui? Sabe por que muitas vezes a gente se dobra? Porque nós temos medo.
Às vezes por uma necessidade de aceitação, a gente acaba entrando naquele grupo de amigos, e a gente não se posiciona como um crente. Às vezes a gente fala assim, não preciso falar, as minhas atitudes, através das minhas atitudes, é uma verdade também, irmão. Só que deixa eu te falar uma coisa, o diabo é sorrateiro. Às vezes você está no grupo de uma empresa, no trabalho, na escola, aí você vai, de repente você sai com um, sai ali, de repente você está falando da mesma coisa que eles, de repente você começa a falar os mesmos palavrões que eles falam, aí você fala, a Bíblia não condena, condena só a embriaguez, né? Beber um pouquinho, aí você começa a beber um pouco, aí você começa a abrir mão de quem você é, e você começa a se dobrar. Por quê? Porque você tem medo de alguém olhar para você e falar assim, nossa, mas você também é mó chato, hein? Você também é mó careta. Careta ninguém usa mais essa palavra, né? Usa careta? Meu Deus do céu. Nós temos medo de nos queimar com essa geração. Nós nos dobramos porque nós queremos nos sentir inclusos. Só que Jesus está procurando pessoas que não vão se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Sabe, Deus está procurando aqueles que estão dispostos a serem cancelados. Essa é a palavra da moda, não é? Se você fizer isso, você vai ser cancelado. Irmão, vai na sua escola e fala que você é contra o aborto. Fala que você é contra a ideologia de gênero. Se posiciona para você ver o que vai acontecer com você. Mas Jesus está chamando um povo que não vai se dobrar. Sabe por que nós estamos pregando isso hoje aqui? Porque vai chegar um tempo em que aqueles que não se dobrar vão ser presos. E minha pergunta para nós hoje é: será que eu estou disposto a não me dobrar e sofrer as consequências que esse mundo vai me propor? Cara, Daniel foi para a cova dos leões porque, meu Deus, se eu sou Daniel, eu coloco uma cortina na janela. Era só fazer isso. Ele tinha o costume de orar 3 vezes, porque depois do exílio babilônico eles saíram do templo, e no templo eles sacrificavam 3 vezes por dia, então ele estimulou a oração 3 vezes por dia. Era só botar uma cortina e ele poderia orar. Mas Daniel não se dobrou à ordem desse mundo. E sabe qual é a principal estátua que está erguida no nosso mundo agora? Quer saber qual? É a estátua do narcisismo. Alguém já ouviu falar de narcisismo? A história de Narciso, quem já ouviu falar dessa história? Que ele gostava de ver tanto ele mesmo, né? Aquela beleza e tal, e ele se olhava em frente ao rio, de tanto se olhar, ele caiu, se afogou e morreu. Ele queria se ver, né? O que é o narcisismo? É a adoração do eu. Gente, nós estamos vendo uma geração amante de si mesmo. Nós somos amantes de si mesmo. Você quer ver as frases diabólicas que é dita hoje? Você é o que você sente. Se você se sente, você é. E isso já está entrando dentro da igreja, gente. Aceite-se. Você é o que você sente. Então se você sente que você está num corpo de homem, mas você sente uma mulher, você é uma mulher. Ah não, eu quero ser um animal, eu quero ser um panda. Você é o que você sente. Seja fiel ao que você está sentindo. Siga o seu coração. Seja a sua melhor versão. Todas essas frases voltadas para o seu eu. Só que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. A palavra de Deus para nós não é confie em si mesmo, confie naquele que é imutável. Não confie em si mesmo. Não confie em você. Os celulares antigamente não tinham câmera frontal. Porque o celular foi feito primeiramente para você tirar foto de alguém. Mas colocaram a câmera frontal porque é um reflexo da nossa geração. Para você se olhar. Quando você abre a câmera do seu celular, a primeira câmera que aparece é a câmera frontal para você se ver.
Estamos o tempo todo sendo estimulados a olhar para nós mesmos. Só que, sabe qual que é o maior problema? Nós precisamos nos libertar daquela frase, o que vão pensar de mim? Sabe aquela frase? Mas, se eu fizer isso, o que vão pensar de mim? Você precisa se libertar disso, porque o correto não é o que vão pensar de mim, é o que vão pensar de Cristo por minha causa. Esse é o correto. Não é o que vai pensar de você, é o que vai pensar daquele que você representa. Sabe o que é viver para a glória de Deus? Essa palavra glória de Deus é como se fosse a reputação. Quando a Bíblia diz para a gente viver para a glória de Deus, é que você tem que viver de uma maneira que a reputação de Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta para nós. A maneira como nós estamos vivendo, se as pessoas fossem conhecer o único Deus através da sua vida, o seu Deus, através de quem você é, que Deus eles conheceriam? Então não é o que vai pensar de você, é o que vão pensar de Cristo através da sua vida. E eu não sei você, mas eu quero apresentar o Cristo da Bíblia, o Cristo das Escrituras. Terceiro, a comunhão te coloca em chamas. A comunhão te coloca em chamas. E eu amo essa parte. Ainda no capítulo 3, versículos 12 e 13. Então o que acontece aqui? Eles decidem não se dobrar. Há uns homens judeus, olha só, aqui já o X9, dedo duro, né? Porque imagina, todo mundo prostrado, só 3 de pé, alguém viu e foi falar para o rei. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, olha só, jogaram na cara do rei. Sabe aqueles judeus que você ainda colocou como administrador, hein? Olha só, colocou como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Espera aqui, deixa eu ler que o meu tablet está aqui. Cadê? Que não te dão ouvidos, ó rei, ó, falando, eles não te dão ouvidos, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Coloca o próximo versículo. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, aqui eu vou deixar no mistério, você percebe uma coisa muito interessante nesse texto, sempre menciona os três, aqui na minha cabeça eu imagino que teve uma hora que, imagina a pressão, aquele barulho de instrumento, todo mundo ajoelhado e só os 3 de pé. Aí eu imagino, sei lá, o Sadraque olhando para o Mesaque e falando assim, mano, acho que se a gente ficar de pé vai dar ruim. Acho que quando um tentou, falou, não, vem cá, não, vai ficar de pé. Estamos no mesmo barco, não é não? Estamos no mesmo barco. O tempo todo, a Bíblia menciona os 3, e aqui eu aprendo uma verdade poderosa, que a comunhão nos coloca em chamas. Existe um poder quando nós vivemos a igreja, existe um poder, gente, quando nós vivemos a igreja verdadeira, sabe, nós precisamos estar ao lado de pessoas que não vão se dobrar. Às vezes, você está do lado de alguém, irmão, que mais te empurra a se prostrar do que a ficar de pé. Irmão, tem gente que não presta para estar do seu lado, amém? Tem gente que não presta. Os 3 responderam ao rei, o texto diz que foram os 3 que responderam ao rei, não foi apenas um. Os 3 falaram assim, olha, nós não vamos nos prostrar. Em Atos capítulo 2, toda vez que acontece um grande avivamento, o texto registra, e eles estavam juntos, unidos em oração, estavam todos juntos, sabe, irmão? Por isso que uma das maiores estratégias do diabo é nos dividir, é trazer dissensão. Sabe o que divide muito uma igreja? Fofoca, sabia? Hoje à frente de uma igreja, mais integralmente, eu vejo o quanto, às vezes uma coisinha,
que alguém dá ouvido e espalha para outra pessoa, pode trazer uma divisão. Porque a fofoca só tem espaço se alguém der espaço para ela e passar, amém? Por isso que o diabo ele quer nos dividir. Só que nós precisamos viver, como a Bíblia diz, do ferro afiando o ferro. Quantos já viram um ferro afiando um ferro? Sai ou não sai faísca? Quando é que já molaram faca? Né? A Bíblia diz que o nosso relacionamento precisa ser como ferro afiando ferro. Irmão, quando a gente começa a ficar junto demais, sai faísca. Sai ou não sai? Eu lembro que a gente foi passar 3 dias com a família, que juntou a minha família com a família da Jaque. Se passasse mais 5 dias lá, irmão, não ia dar certo não. Ainda bem que foi só 3. Porque ficou muito tempo junto, né? O pessoal fala que família boa é família unida, não reunida. Porque quando reúne dá ruim. Mas unido, e quando dá ruim, né, tá todo mundo junto. Mas o ferro afiando ferro é nós criarmos um lugar onde eu consigo depositar minhas fraquezas, aquilo que me incomoda, e eu ter maturidade de conversar e afiar um ao outro, porque meu Deus, qual é o resultado de um afiar o outro? Todo mundo fica afiado, amém? E a gente cumpre aquilo que Deus nos chamou para viver, amém, gente? Quarta verdade, penúltima, já estou encerrando. A verdadeira fé te coloca em chamas. A verdadeira fé te coloca em chamas. Versículo 15. Olha esse texto. Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta e de todos os instrumentos aí, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. O rei dá uma segunda chance, porque ele gostava do pessoal. Ele gostava de Mesaque e Sadraque. Olha, eu vou dar mais uma chance. Prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Olha só, olha a afronta. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? O rei fala assim: olha, eu vou dar mais uma chance. E não vai existir nenhum Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos. Meu Deus, é que ele não conhecia o Deus de Israel. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Olha esse versículo aqui, eu amo esse versículo. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Debochou ainda, não precisa nem te responder. Se o nosso Deus, aqui é lindo, se o nosso Deus a quem servirmos, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Olha que ele falou: olha, eu sei que o meu Deus é poderoso para nos livrar de tudo isso, mas mesmo assim, se ele não me livrar, eu não vou me dobrar. Sabe o que é a verdadeira fé, gente? A verdadeira fé é quando eu tenho uma total confiança em Deus, de que se ele fizer, ele continua sendo Deus, mas se ele não fizer, ele vai continuar sendo soberano. Porque Deus, ele não é um Deus que foi feito que existe somente para fazer as nossas vontades. Às vezes, irmãos, a gente crê num Deus que não é o Deus da Bíblia. Uma fé verdadeira não está baseada nas circunstâncias. A verdadeira fé te coloca em chamas. Sabe qual é a falsa fé? A falsa fé diz para você que Deus está ao seu serviço. A falsa fé diz para você que Deus é o seu mordomo. Porque se você fizer isso, você tem isso. Mas não é o Deus que eu vejo que esses 3 acreditavam. Eles viraram para o rei, irmão, para o rei. Não foi para um Zé, foi para o rei e falou assim: rei, saiba você que se o meu Deus é poderoso para nos livrar, mas se ele não nos livrar, nós não vamos nos dobrar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Sabe, irmão, não queira um Deus que na sua cabeça ele foi feito apenas para te servir.
Confiar na soberania de Deus vai te colocar em chamas. Sabe por quê? Porque, irmão, quando você... Olha só. Vai existir momentos da nossa vida e da sua vida que a única coisa que vai te deixar de pé é você crer em Deus da maneira correta. Porque vai ter momentos que as circunstâncias não serão favoráveis. Sabe o que vai nos sustentar nesses momentos? É crer no Deus verdadeiro. É quando a gente olha para as Escrituras e vê que Deus, Ele não depende de circunstâncias. Porque Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem, inclusive as ruins, daqueles que amam a Deus. Então, uma fé verdadeira te coloca em chamas. E aqui, eu encerro com essa última lição. A presença de Cristo te coloca em chamas. Vocês conhecem a história? Fique de pé comigo, eu quero encerrar. Vocês conhecem a história? Eles decidem não se prostrar, sim ou não, gente? Eu quero ler com vocês esse texto. Queria que vocês prestassem atenção aqui. Vamos ler esse texto. O que aconteceu? Coloca pra gente o versículo 19. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria, porque eles afrontaram o rei, cara. Se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. O rei ficou tão furioso que ele falou assim, porque ele foi afrontado, falou, vocês me afrontaram, então aqueça 7 vezes mais a fornalha, que eu não quero que sobrar nem pó, para cremar e jogar, não, vai sobrar nem pó. Ordenou os soldados mais fortes do seu exército, que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego, e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Versículo 21, então estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus, e as outras roupas, e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Aqueles que jogaram, os 3 morreram, e os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá, servos do Deus Altíssimo. Nabucodonosor reconheceu na fornalha. Quando ele falou para esses 3, ele disse assim: olha, não há nenhum Deus com D minúsculo. Mas quando ele olha, não 3 mais 4, ele diz: vocês são servos do Deus com D maiúsculo, Altíssimo. Esse texto, quando você vai um pouco mais a fundo dele, é claramente a manifestação do próprio Cristo. O Cristo que estava com eles dentro da fornalha. Irmão, existe uma garantia, eu quero te dar essa garantia, que se você não se dobrar, a presença de Deus estará com você. Irmãos, a presença de Deus está com aqueles que são fiéis a Ele. Ser fiel a mim
e dar-te-ei a coroa da vida. Então, a minha oração nessa noite é que o nosso coração jamais deixe de estar em chamas por Cristo. E talvez a gente precise se posicionar em algumas dessas áreas, na santidade, não se dobrar a ídolos, estar em comunhão, ter uma fé verdadeira. Tudo isso vai nos proporcionar a presença de Cristo, mesmo em meio à fornalha. Deus foi fiel com eles, e eu quero dizer que Ele continuará sendo fiel com você. Talvez você esteja próximo de entrar numa fornalha, talvez você está vivendo uma fornalha, mas a presença dEle nunca vai te faltar. O Salmo 23, que é o salmo que eu mais amo, diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada... Você sabia que o texto original diz: o Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. A ideia do texto não é que algo externo não vai me faltar, mas é que a presença dEle não vai me faltar. Se tinha um homem que tinha consciência disso, era Davi, porque ele continua escrevendo: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente, não é talvez, ele diz: certamente que a Tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida,